cantassem essa canção na parte que diz que meu coração sedento está. Você vai se sentando e cantando, prestando atenção naquilo que você está cantando. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração sedento está. Vamos juntos? Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração sedento está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração sedento está. Vem, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. É exatamente isso. Vem água viva, água pura, fecundar meu coração. Vem transformar meu coração, pois a minha alma, o meu coração tem sede, está sedento. Só o amor de Deus é capaz de curar as nossas feridas, as feridas mais profundas. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, né? Estive na parte da manhã. Para quem chegou agora à tarde, levanta o braço. Sejam bem-vindos. Para quem nos acompanha também, Deus abençoe você que sintonizou a Canção Nova nesta parte da tarde. Estamos dentro desse encontro com o título do livro do Padre Adriano Zandoná, Curar-se para ser feliz. Curar-se para ser feliz. É algo que chama a atenção, porque fala de cura, porque é uma grande necessidade de todos nós. Se você achava que você tem um problema grande, você tem uma ferida, uma mágoa, uma dor, uma machucadura aí, e ela é prioridade para você, para ser solucionada nesse momento, e você foi atraído para este encontro por causa disso, sinto muito lhe informar que cura interior não é só um momento da nossa vida. Cura interior é para toda a vida. Enquanto caminharmos nesta terra, nessa vida terrena, que a graça de Deus, que o amor de Deus nos fez habitar, nós vamos precisar de cura interior. Enquanto considerarmos que nós somos pecadores e o pecado nos feriu, e o pecado é essa inclinação para baixo, que nos faz ir contra Deus, ir contra os outros, enquanto nós tivermos essa consciência, a cura interior vai nos acompanhar. Porque sendo o salário do pecado a morte, tudo que envolve essa maldade, essa inclinação para o mal, vai trazer frutos, vai trazer consequências na nossa vida. Todas as nossas escolhas, e nós somos livres para fazer escolhas, todas as nossas escolhas erradas, dentro dessa nossa liberdade que o próprio Deus nos deu, do livre-arbítrio, elas terão consequências também. O que nós semeamos, nós vamos colher. Portanto, meus irmãos, é fato, cura interior nós vamos precisar sempre. Uma vez eu escutei do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que até depois de 5 minutos que você morrer, você vai precisar de cura interior. Ou seja, a vida inteira. Enquanto você viver, eu e você, vamos precisar desta cura interior. E se não formos curados, seremos felizes?
se a cura que você imaginou ter aqui na Canção Nova, ou essa busca que você está tendo na sua vida pessoal, na sua sese de intimidade com Deus, se você não alcançar essa cura que você acha que é a necessária, você vai ser feliz? É possível ser feliz sem esta cura? Sim ou não? Não é possível ser feliz? É possível. Porque nós estamos limitando, aí é um perigo para todos nós. Nós estamos limitando a nossa vida. Você está limitando a sua fé. Você está limitando a sua caminhada com Deus a uma cura. Eu não quero desconstruir aqui o que nós já vivemos e naquilo que nós acreditamos, que o impossível Ele pode realizar, que o amor de Deus é maior que tudo, que o Senhor nos quer dar esta felicidade, mas é muito limitado na nossa parte achar que tudo se encerra nesta vida, nesta cura, porque corremos um grande risco de o Senhor nos curar e nós voltarmos à vida velha. Corremos um grande risco do Senhor nos libertar, nos curar, nos levantar novamente, como foi a inspiração da parte da manhã, e simplesmente nós abandonarmos o Senhor. Que tipo de felicidade você procura? Qual é essa felicidade que você está em busca? O padre brincava hoje na pregação dele, que uma jovem foi procurá-lo, dizendo que ela queria ser feliz, e para ser feliz, a felicidade para ela se resumia a um namorado. E se o namorado não vier? E se essa não for a vontade de Deus, então a sua infelicidade é certa. Você vai ser uma pessoa infeliz, e se você não tiver aquela cura, você vai ser infeliz? Não, meus irmãos. A nossa felicidade não está aqui nesta terra. E eu me emociono muito, porque eu experimentei de perto a morte. Eu experimentei muito perto de mim e da minha família a morte. Porque se estamos falando desta vida, logo que nos vem é a morte. Não é verdade? Uma certeza, e é a única que nós temos. Você sabe o que vai te acontecer daqui 1 minuto? Você até se programou. A moça está ali contando o tempo para mim. Né, Bia? Ela está contando, ela foi ali no banheiro e disse para mim: Eliana, como você quer que eu conte o seu tempo? Você tem 1 hora para pregar. Eu tenho 1 hora para falar. Mas será que eu sei? Eu sei muito bem o que vai me acontecer daqui 5 minutos, dentro desta 1 hora que é permitido para eu pregar aqui? Eu não sei. Você deve ter deixado muitas coisas organizadas na sua casa, mas você sabe o que será do seu dia na segunda-feira, quando você voltar, ou amanhã, quando você voltar? Não, nós não sabemos. A gente até pode planejar, e é bom que nós planejemos. Eu tenho uma agenda até o final do ano, eu tenho os meus compromissos, tenho os meus eventos, eu tenho os acampamentos que eu vou estar. Mas você sabe, Eliana, você sabe se você vai chegar até lá? Não, nós não sabemos. E uma coisa é certa, e é a única que nós temos certeza nessa vida, é que vamos morrer. Calma, não é hoje. Espero, melhor, que não seja hoje. Não sei se será hoje. A gente não pode dar certeza. Mas muitos de nós têm esse medo. E quando nós falamos de vida, lembramos da morte. E achamos que a morte é o encerramento de tudo. É o fim. Não, meus irmãos.
Nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, na ressurreição, nós cremos que a morte é só uma passagem para a nossa felicidade perfeita, plena. Hoje nós estamos escutando e ouvimos muito de que basta ser feliz nesta terra. Isso já é o bastante, basta você realizar-se nesta vida, e já é o bastante, você já conquistou a felicidade que você precisava. Não. A cura, a libertação, Deus derrama sobre nós para conquistarmos a felicidade maior, plena, que é o céu. Não se fala mais de céu, ou fala-se pouco. As nossas crianças não escutam mais falar de céu, porque até os desenhos animados começam a confundir a cabeça deles, dizendo que céu é o mal. Tem um desenho que o monstrinho lá se chama céu. E começam essas confusões, até nas nossas crianças, para nos confundir mesmo, e nós acreditarmos que o que construímos aqui nesta terra é o bastante. Construímos em termos afetivos, de poder, de conquistas materiais, profissionais, intelectuais. Não. Até a cura que o Senhor nos dá, a libertação que o Senhor nos dá, e Ele nos dá, e Ele te dá. Essa é a nossa esperança. São os carinhos e os mimos de Deus, Ele realiza sim. Eu quero perguntar para você, quem já foi visitado por Deus numa cura, numa libertação, que há muito tempo, há pouco tempo, e você recebeu esta cura, ou conhece alguém que foi curado, que foi liberto? Levante o braço. Ou foi com você, ou foi com alguém que você conhece. Ou seja, Deus continua agindo no mundo, na humanidade, porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós, e Deus nos surpreende. Ele vai além das nossas expectativas. E o que eu estou dizendo a você é para que você não limite a sua fé. Não limite a sua fé, a sua entrega, a sua caminhada junto de Deus, aqui, naquilo que você faz na sua comunidade, na sua família, a esta cura. Porque o que Deus tem a fazer e realizar na sua vida é muito maior do que esta cura. Esta cura é só um meio que Deus está se utilizando para te levar até lá, até a sua felicidade plena, que essa é para todos e ninguém está de fora. Você não precisa ser bom para Deus te amar, você não precisa fazer coisas boas para Deus te amar. Deus te ama e ponto. Deus te acolhe e ponto final. O mesmo sol que brilha para os bons, brilha também para os maus, porque ninguém está de fora desta graça, da misericórdia do Senhor. Eu ia dizendo para você que experimentar esta morte desta vida foi um marco para mim, foi um divisor de águas para mim. Essa morte foi com o meu pai, no final do ano 2000. Muitos já sabem, eu já contei tantas vezes, mas ela é tão forte para mim, que ela realmente inaugurou um tempo de graça na minha vida. Uma morte? Sim, uma morte, uma perda. Meu pai, o seu pai, sim, o meu pai. Eu tinha 1 ano de comunidade Canção Nova e fui passar o Natal com o Fábio, que hoje é meu esposo. Na época nós éramos namorados.
fomos passar o Natal na casa dos meus pais em Vitória, no Espírito Santo. Passamos o Natal, eu precisava retornar depois do Natal para o acampamento de final de ano, para cantar e o Fábio tocar. Saímos de Vitória cedo, meu pai se despediu dos meus irmãos, minha mãe veio junto conosco, e na altura de Mimoso do Sul, lá no Espírito Santo, sul do estado, depois do almoço, já era por volta das 3 horas da tarde, um carro bateu de frente com o nosso. Nesse acidente, eu estava dormindo, eu tinha cochilado, e só acordei em cima do Fábio, já o carro tinha capotado, ficou tão assim apertado, né, o carro, de várias vezes que ele capotou, que eu estava em cima do Fábio, assim, deitada. Eu via o rosto dele sangrando, porque ele teve um corte na cabeça. E depois me retiraram do carro, logo os policiais que estavam ali, as pessoas que iam parando os carros, né, para prestar o socorro, ia saindo, ia parando os carros e iam nos tirando dali. Me colocaram no asfalto, eu sentia muitas dores. Enfim, meu tempo de recuperação era previsto de 3 meses. Por quê? Eu quebrei o pé, a bacia, em 2 lugares, a clavícula, o braço, rompi os ligamentos da mão. Sabendo da morte do meu pai, não pude ir ao velório, ao enterro. Minha mãe teve uma pancada na cabeça, ela voltou para a cidade. Eu e o Fábio fomos para uma outra cidade, ela voltou para Vitória, e eu e o Fábio fomos transferidos para Cachoeiro de Itapemirim. Eu, muito triste, muito abalada, por causa da perda, não era nem pelas fraturas, nem por aquilo que o médico havia me falado, você vai ficar 3 meses em cima de uma cama, não tem como engessar você inteira, porque foram muitas fraturas. Você vai ter que usar fralda, você que vai ter que comer, alguém vai te ajudar, não vai poder tomar banho. Isso não era o mais importante para mim, a dor não era essa. A dor era da saudade, era da perda. Meu pai que na minha adolescência cuidou de mim, junto com a minha mãe, meu pai que eu fiz sofrer, das baladas que eu ia, quando eu enchia a cara, fugia de casa, me perdia, porque eu enchia a cara e caía no bar, né? Ficava ali, como disse minha mãe, no acampamento do PHN, quando eles chegavam lá, eu estava atrás da mesa do bar, de tanto que eu bebia, e eu via esse meu pai chorando, me pegando no braço, levar para o hospital. Minha filha, por que você fez isso de novo? Que humilhação, eu tinha 14 para 15 anos. Esse pai que eu não ia ver no meu casamento, que eu não iria entrar com ele no meu casamento, porque isso eu pensava tanto, meu pai que é tão bom, que cuida de mim, mesmo eu dentro da Canção Nova, ele não vai estar no meu casamento, ele não vai entrar comigo no meu casamento, ele não vai ver meus filhos, não vai ver os netos dele. Era essa saudade, essa dor que era muito mais forte, essa aqui do corpo era muito forte. Quantas vezes eles iam me trocar a fralda, e como eu tinha quebrado a bacia na frente e atrás, eles iam me colocar de volta, parece que o osso não encaixava, aí levanta, sobe, desce, sobe. Meus tios, né, tinha que ser forte, qual o tamanho aqui? Então, levanta, não encaixou, desce. Levanta, eu chorando de dor. Tinha dias que não ia embora a dor não ia embora. Eu ficava lá deitada, chorando de dor, tomava remédio para dor, porque não ia embora aquela dor física, mas a dor na alma, no coração, da saudade, da perda, era demais, era muito maior. Talvez me fazia sofrer muito mais.
com as dores físicas. Mas eu nunca questionei a Deus. Eu nunca disse para o Senhor: me cura, Senhor. Eu não mereço estar aqui, não. Puxa vida, olha o que eu já vivi em toda a minha vida. Eu dei trabalho para os meus pais. Eu poderia ter feito esse questionamento. Eu dei trabalho para os meus pais. Eu fui para a Canção Nova. Eu podia jogar isso na cara de Deus. Eu fui para a Canção Nova, eu dei toda a minha vida. Eu larguei minha faculdade, eu larguei meu emprego, eu larguei aquilo que eu gostava, eu larguei meu grupo de oração, eu larguei a minha família. E é isso que eu recebo, 1 ano de comunidade? Não. Eu pensava nisso. Eu pensei nisso. Como eu disse, como eu pensei do meu pai. Mas eu dizia para o Senhor: eu aceito. Se é para minha santificação, eu aceito. Eu abraço essa cruz. E eu não fiquei com a minha mãe durante esse tempo de recuperação, eu fiquei com a minha tia. E no quarto tinha uma cruz. Na janela, dava vista para o convento da Penha. Eu tinha Nossa Senhora de um lado e a cruz de Cristo na minha frente. Eu olhava para aquela cruz e dizia: eu ofereço. É isso que eu tenho. A minha dor, minha saudade. Eu estou pensando em tudo isso, Senhor, mas eu não me revolto. Eu não me rebelo. Porque o Senhor tem um plano para mim. O Senhor tem algo muito maior do que isso, e eu não quero parar nessa saudade, nestas dores. Senhor, me ajuda a vencer. Me ajuda a vencer. Eu sei que eu vou me levantar desta cama, minha mão não vai movimentar, porque eu rompi os ligamentos da mão. Eu sei que eu vou ter muito tempo de fisioterapia, porque eu quebrei essa parte, eu tenho platina, agora eu tenho platina nesse braço. Vai ser difícil de eu recuperar os meus movimentos, mas me ajuda, Senhor. Eu estou viva. Eu sei que a minha bacia, na hora de eu engravidar, vai ter problema. O meu pé eu nem sabia que tinha quebrado, eu só fui saber quando eu voltei a andar, porque era tanta fratura que o médico não percebeu que tinha quebrado o pé. Partiu o meu pé no meio. Quando eu me levantei da cama, tinha um buraco na minha perna, porque eu estava deitada. Lembra que eu te falei que eu cochilei na viagem? Então, o banco do carro do meu pai esmagou essa parte da minha perna. Esmagou o músculo. O médico, quando me viu, todo mundo feliz, né, porque eu ia voltar a andar. E veja, primeiro sinal da presença de Deus, claro, não o primeiro sinal, um dos sinais do socorro de Deus, era para eu ficar 3 meses em cima da cama. Eu fiquei 45 dias. Pedi para receber Jesus eucarístico todo dia em cima da cama. Minha tia, na época, não frequentava a comunidade, mas eu pedi: tem uma igreja aqui, tem uma paróquia, então eu queria pedir para você, tia, ir lá na comunidade, pedir um ministro da Eucaristia para trazer Jesus todos os dias para mim, senão eu não vou aguentar. Eu preciso da Eucaristia. E quantas vezes eles lá cantavam, as pessoas que iam levar, né, o pessoal da comunidade Água Viva, cantavam músicas e adoravam Jesus ali comigo antes de eu receber, celebravam a palavra para eu ouvir a palavra de Deus. Era incansável, a minha sede, eu precisava de Deus. Era isso que eu precisava para ter força. Não era para ser curada, o meu foco não era ser curada, o meu foco era ter força. Para quê, Eliana? Para testemunhar que mesmo em meio às dores, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às fraturas, há uma tragédia que acontece na nossa vida e a gente não espera, porque a gente não sabe o que vai ser da gente daqui 1 hora, daqui 1 dia. Mesmo em meio a isso tudo, é possível continuar firme em Deus, é possível ser feliz,
É possível encontrar alegria, é possível encontrar razão de viver, é possível encontrar motivação para viver, para continuar firme e forte, porque era isso que eu queria. Era a dor que eu tinha que passar naquele momento, era o sofrimento. Senhor, eis-me aqui, tudo bem, mas me ajuda, porque eu ainda quero testemunhar para as pessoas que é possível. Eu sei que eu vou levantar daqui, depois que eu descobri dessa coisa aqui na minha perna, que o médico, Eliana, nós esperávamos tanto por esse dia que você ia se levantar, e olha a sua perna, me desculpa, eu não esperava por isso. Fizemos os exames, foi constatado que o músculo da minha perna tinha sido esmagado, então eu não ia poder andar. Veja, eu não ia poder andar. Mais essa de brinde. Passou mais um tempo, eu fui pisando, meu Deus, não consigo, fazendo fisioterapia, hidroterapia, era 5 horas por dia. E eu pisava com essa perna, meu Deus, meu pé está doendo tanto. Fui fazer raio-x, vamos fazer o raio-x. Fui ver, o pé tinha quebrado no meio, mas já estava consolidando. O tempo que fiquei na cama parada, foi consolidando o pé. Mais 2 brindes. Mesmo sabendo disso tudo, eu queria mais de Deus. É isso, Senhor. Me dê força. Me dê força. E aí, tudo aquilo que ia durar 8 meses de recuperação, duraram 3 meses. 3 meses eu estava voltando para a comunidade Canção Nova, no ano de 2001, e foi no acampamento da Semana Santa, daquele ano, de 2001. Fui na casa do Padre Jonas, e ele disse para mim, minha filha, depois da gente celebrar, né, o retorno, a volta, ele disse, no sábado à tarde, o professor Felipe Aquino iria fazer uma pregação, mas ele não vai poder. Você não gostaria de dar o seu testemunho? Eu disse para ele, Padre, durante todo esse tempo, foi exatamente isso que eu pedi a Deus. Eu quero testemunhar que é possível você enfrentar as situações difíceis da vida, as tragédias da vida, as dores da vida, as perdas da vida, e ainda ter razão, motivação, alegria de viver, de testemunhar, de trabalhar para Deus, porque é esse o sentido de toda a obra maravilhosa que Deus faz nas nossas vidas. A cura que você espera, o que você já recebeu na sua vida, foi só um meio para você exercer ainda mais de Deus. E se ela não chegou ainda, meu irmão, minha irmã, não se entristeça, levanta a cabeça e queira pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda então a enfrentar tudo isso, porque o que me aguarda é muito maior do que eu posso imaginar. Agora, esse nosso Deus não é tão cruel assim. Realmente Ele não nos fez para o sofrimento, para a maldade, para a destruição. O padre disse muito bem, nem vou voltar nisso. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos salvar. Toda sorte de bênção, de graça, vem da parte de Deus. O demônio, Satanás, não quer isso, ele quer nos matar, destruir, roubar. A mim, a você, as nossas famílias, os nossos, aqueles que nós amamos, e quem a gente nem conhece. Olha as barbaridades que acontecem nesse mundo, minha gente. Olha as loucuras que estão acontecendo, mãe matando filho. Como eu li nesta noite, uma mãe, porque o filho de 7 anos descobriu que a mãe traficava.
mandou matar o próprio filho, para não dizer para a mãe dela, para a avó então. E o homem que ela contratou para matar, ela fez o pagamento numa noite de sexo. A outra, que foi encontrada boiando dentro de um rio, com a barriga aberta, porque uma mulher, adulterando, vivendo em adultério, com um homem muito rico, de uma cidade aqui do Brasil, para segurar o cara, forjou uma gravidez. Ela não estava grávida. Então, pegou essa menina, contratou pessoas, pôs o éter na boca dela, ela desmaiou, fizeram um parto clandestino, tiraram um bebê, a moça morreu. Que loucura, cara! Eu fico assim, porque é tanta coisa louca que esse mundo vive. Você acha que nesse mundo ainda a gente vai encontrar essa felicidade que a gente procura? A nossa felicidade, a nossa realização plena está em Deus e somente nele. É Ele que nos faz caminhar, é Ele que nos faz ver tudo isso. E você, quantas coisas você tem vivido, sofrido com essa enfermidade, ou com a enfermidade da alma do seu marido, que talvez sofre com adultério, ou com a drogadição, ou com seu filho na prostituição, a sua filha na prostituição, e tantas, inúmeras situações. Eu tenho feito a quaresma de São Miguel todas as noites. Meu Deus, quantos pedidos, quantas dores. E o que te faz permanecer em fé e continuar acreditando? Só Deus. É só o amor de Deus. É isso que nos põe de pé. Olha para mim, minha gente. Por isso que eu disse que o acidente do meu pai, ele foi um divisor das águas. Na minha história, eu ando, eu rodo meu braço, eu não tenho problema na clavícula. Eu tive 2 filhos. É possível. Não pare, não limite a sua fé. Está aqui, uma linha. Você só vai até aqui porque você acredita que essa cura é o mais importante. Não, avance com enfermidade, sem enfermidade, com misérias, com pecados, vai, avança, corre para os braços de Deus. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Deus, Ele nos surpreende quando nós somos generosos com Ele, quando nós damos tudo para Ele. O soberbo Deus rejeita, mas o humilde Deus acolhe, cura, liberta e surpreende. Deus vai além das nossas expectativas, porque Ele é Deus. O dia que nós entendermos a cabeça de Deus, o coração de Deus, Deus vai deixar de ser Deus, porque não dá para entender mesmo a maldade, o sofrimento no mundo, porque Deus permite, Eliana, nem um catecismo vai poder te explicar, é um mistério. Da nossa parte, cabe nos lançarmos. Eu vou perguntar de novo, você que está aqui, você que está em casa, você já foi curado por Deus? Ou você conhece alguém que foi curado por Deus? Sim ou não? Levante o braço. Sim, eu conheço. Deus continua operando milagres, prodígios. Deus é fiel. Não quero te desanimar no seu pedido, na sua intenção. Mas estou dizendo apenas, não se limite, não limite a sua fé, a sua mente, aos seus pedidos, a essa enfermidade que você traz. Pelo contrário, pega tudo isso e avança, vai em frente, confiando ainda mais em Deus. Rezou? Você achou que você rezou bastante? Você achou que é o suficiente? Não, você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, dá mais um pouco. Você chegou até aqui,
Agora que você vai dar para trás? Não, avança, avança. Caiu, meu irmão, porque é o pecado que é a sua doença, que é a sua chaga. Levanta. Você não foi feito para ficar caído, oprimido pelo pecado, pela tentação. Você foi feito para ficar de pé. Então levanta, corre para a confissão, porque é ali que você recebe o perdão de Deus. Não consigo me arrepender, porque é a condição para a gente receber então perdão da parte de Deus. Não adianta nada você confessar e não se arrepender, querer mudar de vida. Então peça a Deus também o arrependimento. Está se sentindo fraco? Corre para a Eucaristia, é o remédio. Papa Francisco diz, é o remédio para as nossas enfermidades. Vá quantas vezes, mas é só no domingo. Não, tem missa todo dia. Por que tem missa todo dia? Porque é oferecido para nós alimento todos os dias. É vital, é o ápice da nossa vida, da vida cristã, a Eucaristia. Sabe, eu não quero me deter a minha história para eu achar, ou você achar que eu sou alguma coisa, que eu não valho nada. Sou tão pecadora quanto você. O que me faz valer a vida é o amor de Deus. Por mim mesma, uma vez uma pessoa dizendo, Eliana, eu te amo. Eu falei assim, vai morar comigo para você ver. Eu sou tão pecadora quanto você. Claro, nós estamos aqui, nós estamos nessa busca pela santidade, nós deixamos tudo para servir a Deus. Então, eu preciso também testemunhar aquilo que eu vivo, da minha fé, da minha entrega a Deus na Canção Nova. Mas o que me faz valer a vida, o meu ministério, o meu casamento, os meus filhos, a minha maternidade, é o amor de Deus. O que me fez chegar até aqui foi o amor de Deus. Mas como eu estava dizendo, eu não quero me deter a minha história. Mas essa semana, vi tanta coisa triste, né? Dessas notícias. Mas eu conheci a história de um jovem. E, sinceramente, eu fiquei impactada com essa história. Ele se chama Jacques Fesch. Na história da igreja, há um só precedente de um condenado à morte por delitos comuns e elevado à honra dos altares. Trata-se do bom ladrão, São Dimas, há mais de 2000 anos. Conhecem Dimas? Quem é Dimas mesmo? Lá na cruz, tinha 2 homens ao lado de Jesus, né? Um de um lado, outro do outro. Um deles era Dimas. Lucas capítulo 23, versículo 39, não precisa pegar. Um dos malfeitores, Jesus estava na cruz, crucificados, o insultava dizendo, tu não és o Cristo. Desculpa, faltou interpretação aqui, a pontuação. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar, quando chegares no paraíso. E o que Jesus respondeu? Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. São Dimas. Na história da igreja, há um só precedente de um condenado à morte por delitos comuns e elevado à honra dos altares.
Trata-se do bom ladrão São Dimas. Depois do processo diocesano celebrado a Paris, chegaram a Roma os atos da causa de beatificação de Jacques Fesch, um jovem francês guilhotinado pelo homicídio de um policial durante um assalto. Sua história é um exemplo maravilhoso de que é possível uma conversão sincera, um arrependimento verdadeiro e de que, mesmo tendo-se cometido pecados graves, uma pessoa pode vir a se santificar pela confiança em Deus, pelo reconhecimento da infinita misericórdia divina, pela humildade, pela oração, pela contrição perfeita de seus pecados e pelo oferecimento a Deus de todas as suas penas e sofrimentos como forma de expiá-los. Sua história é muito edificante. Vou resumir. Esse jovem nasceu em 1930, filho de um banqueiro belga que foi morar na França. Esse homem era muito rico, então esse jovem era considerado um playboy. Gastava todo o dinheiro do pai, bebedeira, muitas mulheres, adultério, mais à frente. Aproveitava, gastava todo o dinheiro do pai. Casou-se porque engravidou a sua vizinha. O casamento não deu certo. Estando com essa mulher, engravidou de uma outra. Teve um filho bastardo. A vida toda errada. Enfrentava todo mundo, enfrentava a família. Até que veio um vazio muito grande no coração desse jovem. E que ele teve uma ideia brilhante. Quero dar uma volta ao mundo, de barco. O que ele fez? Foi pedir aos pais, especialmente ao pai, para dar dinheiro, para bancar essa viagem extraordinária. O pai disse que não ia dar esse dinheiro. O que ele faz? Vou assaltar uma casa de câmbio. Foi cometer esse assalto. Chegou lá, deu um golpe no cambista lá, a pessoa que trabalhava, fugiu, pegou todo o dinheiro e fugiu. No meio do caminho encontrou com um policial e atirou nesse policial, matou esse policial. Como se não bastasse, na loucura dele, atirava para todos os lados, acabou afetando uma outra moça com uma bala no pescoço. Não conseguiu fugir, foi preso. Ria de todo mundo, contava vantagem com aquilo que ele tinha feito. No dia que ele foi ser julgado, e claro, condenado, ele disse, eu tinha que estar com uma metralhadora, eu tinha que metralhar era todo mundo, enfrentando o juiz, enfrentando a própria família daquele policial. Ou seja, tinha solução para esse jovem? Ele, por si, rebelde, revoltado, condenado, não queria saber de mudança de vida, eu acho que nem se passava isso por ele. A mãe era muito católica. Até que na prisão, ele foi condenado à guilhotina e precisaria ficar ali 2 anos e meio na cadeia. Foi enviado um capelão para cuidar dele e contratado um advogado. Esse advogado era muito católico. E não somente ia lá para escutar o jovem Jacques. Ele ia para evangelizar aquele jovem, falar de Deus. E o capelão a mesma coisa, mas ele queria? Não queria. Tanto que ele teve a chance de ser julgado novamente, e no julgamento ele tirava sarro, mas os dois não desistiram dele. E apresentaram 3 santos para ele: São Francisco, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha. E aquele jovem começou a perceber que já não tinha graça para ele se envolver com os outros presos ou viver naquela vida de revolta. Ele conta que, como algo místico,
ele viveu, de sentir o Espírito Santo envolvê-lo de tal forma que ele já não mais ficava pensando em coisas erradas, na maldade, mas que tinha sido visitado por um profundo arrependimento daquilo que ele tinha feito. E ele começou um processo, junto com o capelão e o advogado, de conversão, dentro da cadeia. Lendo os livros de Santa Teresa, a história de São Francisco, também a história de Santa Teresinha, na qual ele pegou uma afeição muito grande, porque ela dizia da perfeição das pequenas coisas. É preciso dar pequenas coisas a Deus. E uma das falas dele, porque ele escreveu toda a história dele dentro da cadeia, ele disse: vou dar o meu cigarro. Era pequenas coisas que ele precisava dar, então vou dar o meu cigarro, vou oferecer o meu cigarro. E esse jovem foi se convertendo, teve uma nova chance de julgamento. E neste julgamento ele pediu perdão para a família do policial que ele havia matado e expressado profundo arrependimento pelo que ele tinha feito, pela primeira vez. Mas foi condenado. E a sua sentença foi marcada para o dia 3 de outubro, que na época se comemorava o dia de Santa Teresinha. Só depois do Vaticano II, que foi, ou melhor, ele queria então morrer, porque ele foi condenado de novo. A sentença não mudou. Ele queria morrer no dia de Santa Teresinha, que naquela época era celebrado no dia 3 de outubro. E assim foi o seu caminho para a morte. E eu queria ler para você o que ele escreve a respeito disso. Que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Jacques esperava a execução em oração, aceitando-a como ocasião de graça. As notícias de sua conversão comoveram milhares de pessoas. Sua última esperança seria a absolvição dada pelo presidente René Coty. Este, por pressão da polícia, não demonstrou misericórdia. Nas vésperas da execução, o jovem escreveu: último dia de luta. Amanhã, nesta hora, estarei no paraíso. Que eu morra, se essa for a vontade do meu bom Deus. A noite avança e eu fico cada vez mais apreensivo. Meditarei na agonia do Senhor no Horto das Oliveiras. Ó bom Jesus, ajudai-me, não me abandoneis. Mais 5 horas e estarei na verdadeira vida. Mais 5 horas e eu verei Jesus. Ó bom Jesus, ajudai-me, não me abandoneis. Mais 5 horas e estarei na verdadeira vida. Mais 5 horas e eu verei Jesus. Há um amigo que ele tinha e foi visitá-lo, ele confiou certa vez: agora eu tenho verdadeira certeza de começar a viver pela primeira vez. Eu estou em paz, feliz, e dei um sentido à minha vida, enquanto antes não era mais que um morto-vivo. Agora estou em paz, feliz, e dei um sentido à minha vida, enquanto antes não era mais que um morto-vivo.
Me tocou profundamente essa história. Ele não morreu no dia 3 de outubro, mas foi executado no dia 1º de outubro. Depois do Concílio Vaticano II, o dia de Santa Teresinha passou do dia 3 para o dia 1º. Esse homem que pediu para morrer no dia de Santa Teresinha, porque ela foi uma das santas que o fez entender a misericórdia e o amor de Deus, que é maior que tudo, até que o pior pecado, e pecado condenado à morte. Aquele homem foi condenado à morte. Deus não privou a sua vida, mesmo que ele tenha feito tudo certinho dentro da cadeia. E hoje a igreja tem muita cautela com esse servo de Deus, em beatificar um homem como esse, justamente por isso. Senão todo ladrão vai achar que, indo para a prisão, oba, só seguir Jesus e está tudo. Não, ele aceitou duramente a justiça humana, mas não parou nela. Ele confiou mais em Deus. Ele tinha esperança de não ser morto, de não ser guilhotinado. Tinha. Você ouviu a última fala dele? Cada gota do meu sangue será pelo oferecimento dos pecados graves. Aquele homem cometeu um dos piores, contra o 5º mandamento, não matar. Meus irmãos, é isso. É isso. Os santos, eles servem para isso. Eles nos servem de sua história, de sua vivência da fé, até a morte, até uma decapitação, até ser queimado vivo numa fogueira. Tantos santos dos nossos tempos, que não chegarão a imagens do altar, mas nós estamos vendo, com as perseguições dos cristãos, eles apontam um modelo de vida, que nos apontam a nossa felicidade plena, verdadeira, que é o céu. É isso. É isso. E se nós o buscarmos, buscais as coisas do alto. Quem é que você lembra? De quem você lembra? A gente nem lembra de Paulo, né? A gente lembra do Padre Léo. Meu Deus, eu estive com ele em São Paulo, quando ele estava deitado naquela cama, eu, Ricardo Sá e a Salete. Fomos fazer um evento em São Paulo, ele fazendo a quimioterapia, num apartamento, deitado na cama, com a mãe dele, cuidando dele, Dona Nazaré. E ele chamou, Ricardo, Salete, Liana, deita aqui comigo, fica aqui na cama, perto de mim. Vocês que falam de Deus para o povo, cantam para o povo de Deus, não desistam, não desanime, porque meus filhos, eu perdi tudo, eu perdi até a vaidade de poder ir num banheiro sozinho, fazer as minhas necessidades, eu dependo dos outros para tudo, até das minhas necessidades, eu perdi tudo, só não perdi uma coisa, e é isso que eu quero que vocês cantem, continuem evangelizando, continuem falando para o povo de Deus. Eu não perdi a minha fé, eu não perdi a minha esperança, eu não perdi a minha confiança. Então fale isso para o povo. A gente pode perder tudo nessa vida, mas não podemos perder a fé na misericórdia, no amor de Deus, que é maior que tudo, que todas as coisas. E ele foi até o fim nos indicando o caminho. Buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto. Ele foi até o fim. Buscai as coisas do alto. É isso que você e eu precisamos buscar, as coisas do alto, as coisas do alto. Porque o que nós temos, a recompensa é muito maior. Repito, eu acho que você já entendeu.
Não limite a sua fé. Não limite a sua fé. Não ponha limites. Não ponha limites. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus se te conduzir. Fica de pé. Eu escolhi esta música porque se você andou muito, está muito distante, está bem longe da casa de Deus, do abraço de Deus, do cheiro de Deus, você não consegue mais sentir o cheiro de Deus, porque você está longe, é por isso. Por isso que você está titubeando, é por isso que você está cansado, é por isso que você não tem para onde ir, está pegando tudo que vem na frente. É porque você está longe. Volta, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. O que Deus preparou para você é muito mais do que aquilo que você traz no seu coração. Deixe Deus ser Deus e te levar para onde Ele quiser, porque este lugar que Deus preparou para mim e para você, aí, neste lugar, é que nós teremos a nossa plena felicidade e alegria. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama de verdade. Não há outro Deus que nos ame assim, de pagar um preço alto, seu próprio sangue, para nos salvar e nos libertar. Nós te louvamos, Senhor, por todas as curas e libertações que o Senhor já realizou nas nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor não nos cansa de curar, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor diz que cura, e o Senhor cura mesmo, o Senhor cumpre as suas promessas. Mas eis-nos aqui, Senhor, com todas as nossas misérias, com as nossas enfermidades, com as nossas lutas pessoais, familiares, financeiras, dizendo: ajuda-me, Senhor, ajudai-nos, Senhor, a ir até o fim, a avançarmos, a seguir em frente e não perdermos a fé. Levante seus braços e canta comigo. Estava com saudade de ti, estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei, quando eu mais precisava. É Ele o lugar. Estava com saudade de ti. Ai, que saudade. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, Senhor. Eu me afastei. Eu quis fazer do meu jeito. Não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei. Eu voltei. Mas eu voltei. Pois eu sei que aqui é o meu lugar, junto de ti, junto do teu amor, junto da tua misericórdia. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei. CançãoNovaPlay.com. Assine já!